Nesse vídeo você vai finalmente entender o que é a for ref no React, tá? Então vamos lá, vamos começar com uma analogia bem simples aqui para a gente entender esse conceito. Daqui a pouco a gente vai para a prática criar ali um componente que utiliza esses conceitos, beleza? Bom, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que que a gente tem aqui, né, um remetente, uma encomenda e um destinatário, tá? O remetente, ele é obviamente a pessoa que vai enviar essa encomenda até o destinatário. Porém, né, existem alguns conceitos aqui, existem alguns detalhes, né, que o destinatário ele precisa expor para o remetente para que ele consiga de fato, né, realizar a entrega da encomenda, certo? Então o remetente ele vai fazer o envio, porém, né, ele precisa de antemão saber o endereço, por exemplo, do destinatário, certo? Então é algo que o destinatário expôs para o remetente, beleza? Guarda esse expôs que ele vai fazer total diferença, né, por que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, isso aqui, né, trocando, né, em outras palavras, né, agora já partindo ali para a explicação mais técnica, esse remetente ele seria o componente pai, certo? A encomenda seria a ref e o destinatário seria o componente filho, certo? Ou seja, o componente filho ele vai expor algo para o componente pai. Que algo é esse? O for ref, aliás, a ref, né? Aí vem um detalhe, né? Por meio de qual ferramenta, como que a gente vai fazer essa exposição? Através do for ref, certo? Então vamos lá. Voltando para a nossa analogia, né? Então a gente tinha um remetente, tinha a encomenda e tinha o nosso destinatário. Quem vai fazer a entrega aí na sua casa, vamos supor que você seja o destinatário, né? Quem vai fazer a entrega aí na sua casa da encomenda não é o remetente, certo? Então é algum serviço especializado, né? Algum entregador que vai fazer essa entrega aí, né, final para você. E esse entregador, né, que vai fazer essa entrega final, que vai fazer essa ponte aqui entre o remetente e o componente, o remetente e o destinatário, é exatamente o forward ref, tá? Então esse camarada aqui que é o que vai fazer o forward ref, vai fazer esse encaminhamento, né, de ref. O nome correto é esse, né, a parte, né, a gente vai fazer o encaminhamento da referência, porém eu gosto de dizer que isso daqui seria a exposição da referência. Por quê? Porque por default, né, por padrão, quando a gente cria o nosso componente aqui, né, componente funcional, etc., a gente tem ali os DOM elements, né? Então, por exemplo, né, se eu vim aqui, ó, eu tenho esse input aqui dentro e esse input, por default, né, se você perceber aqui, ele é privado, tá? E aí, existem algumas situações que a gente precisa, né, ter o controle direto desse componente aqui, né, desse elemento aqui dentro, tá? E como é que a gente faz isso? Através justamente das referências, tá? Então, por isso que eu gosto de dizer, né, que a referência, no for ref, na real, ele está expondo, né, a referência ali pro componente pai, seja ele qual for, né? Então, a gente expõe esse dado, né, para quem vai utilizar esse meu componente input, aqui nesse caso, tá? Como é que a gente faria isso aqui já na prática agora, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem, como eu falei, né? Se eu permanecer ele dessa forma, eu não consigo ter o acesso direto, né? Então ele está totalmente privado aqui dentro, tá? É como se eu tivesse colocado um private aqui nele, tá? Então ele não tem visibilidade. Quem está de fora, né? Aqui de fora, não tem visibilidade nenhuma que eu tenho esse input element ali dentro, tá? Então vamos lá, como é que a gente começa a expor isso daqui, né? Primeiro a gente vai criar uma interface, obviamente, a gente está trabalhando com TypeScript, né? Então eu vou criar uma interface aqui, por exemplo, input props, tá? Esse input props, ele vai receber, por exemplo, vamos supor que a gente queira passar para ele um label, que por default, né, o input do HTML não tem. Então, a gente pode criar um label aqui, e aqui eu posso passar um label, por exemplo, tá? Aqui por volta. E aí, além disso, eu quero que esse meu componente aqui, ele também receba todos as propriedades que o meu input tem, tá? Então, se eu vim aqui, ó, e dar um Ctrl espaço, olha o tanto de propriedade que esse input ele pode receber, tá? Então, se eu deixar ele dessa forma e passar só o label, obviamente eu vou conseguir informar só o label, né, do lado de fora, aqui para o meu componente de input, né, não o input do HTML, tá? E aí, como é que eu vou fazer então para pegar todas essas propriedades aqui que ele
pode receber, né? Passando o mouse aqui em cima, ele já me dá até o que eu preciso, tá? Eu preciso desse cara aqui, ó. Então eu vou copiar isso aqui e vou fazer assim, ó. Fazer um union aqui, né? Então eu vou importar aqui, ó. Eu vou passar essa label, né? Então é esse objeto aqui, ó, mais tudo que vem daqui desse input HTML attributes HTML input element, tá? Então eu vou passar isso aqui para cá. Vou passar aqui o input element, aliás, perdão, input props, né? E aqui eu posso pegar, por exemplo, o type, já reconheceu ali, né? Posso pegar, por exemplo, qualquer outra propriedade aqui como name, tá? E o restante eu vou colocar no rest aqui, tá? E aqui eu posso fazer o seguinte, dou um spread aqui, né? Rest. E posso passar aqui o type, não vai ser esse aqui mais, vai ser o type que vem ali de fora. E o name, a mesma coisa, tá? Além disso, também tem o meu label, né? Se você vir aqui, ó, tem o label. E esse label aqui é o que a gente informou, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e passar um label pra cá. Beleza? Olha que show. E aqui, né? Aqui ainda a gente não expôs, tá? A gente não tem a referência exposta aqui. Lembra que a gente precisa no componente pai, né? Que ele precisa ter o acesso direto ao componente filho aqui. Isso aqui serve muito, por exemplo, quando a gente tem libs ali de gerenciamento, né? De formulários como React Hook Form. Quando você tem os seus custom elements, é necessário você expor a referência para que o React Hook Form ou qualquer outra lib, né? De gerenciamento de formulários nesse exemplo, possa ter acesso a esse camarada aqui dentro e ter, né, o funcionamento correto, como a gente espera que ele consiga, né? Fornecer pra gente as features ali de controle do formulário, tá? Então vamos lá. Agora eu preciso desse camarada, né? Então eu preciso de alguma forma expor essa referência ali para quem utilizar o meu componente, né? O meu custom input, conseguir ter acesso, tá? Como é que eu faço isso? Forward ref, a gente já viu ali atrás, né? Então vamos lá, eu vou recortar isso daqui, acompanhe comigo aqui, que aqui é fácil de errar, tá? Então, primeiro eu vou importar o forward ref do React, tá? E aí eu vou abrir aqui, né, ele é uma função que ele recebe uma outra função como parâmetro, tá? Vamos lá, ó. Essa outra função, o primeiro parâmetro dela, a função interna aqui, tá? O primeiro parâmetro dela vai ser os meus inputs que eu tinha, né? Se eu vir aqui, ó, até colar ele aqui embaixo, ó. Então são essas propriedades que eu tinha, tá? Então eu vou copiar isso aqui e aí eu dou um vírgula e aí aqui vem a minha ref, tá? Lembrando que isso aqui é uma função, como eu falei. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse return aqui, recortar e passar para cá. Beleza? Aqui ele tá reclamando de tipagem, tá? Obviamente a gente não tipou isso daqui. Então, aqui a gente tipa, né? A gente passa um genérico aqui, ó, pro forward ref. E aqui o primeiro, né, parâmetro aqui vai ser a tipagem da referência, tá? Então aqui a minha referência é pro input element. Então, qual que é o tipo aqui? É esse aqui, ó. HTML input element, tá? E o segundo é o meu input props. Beleza? Apaguei isso daqui. Agora sim, né, tá correto. Porém, se você perceber, né, tá reclamando aqui que ele não tem o display name, tá? Para resolver isso aqui no TypeScript é fácil, tá? Você vem aqui, dá um input ponto display name e coloca aqui, por exemplo, input. Pronto, resolvido. E agora o seu componente ele tá 100% funcional, tá? Ah, ainda não, calma. Tem que passar minha ref para cá, né? Então eu preciso passar aqui ref e passar quem? O meu ref. Beleza? Eita. Fechou? Agora sim, agora o meu componente ele está totalmente, né, correto e ele expôs o meu input element, aqui, né, o meu DOM element, na real, para quem for utilizar. Então imagina que a gente tivesse um outro componente aqui, ó, um componente Py, tá? E aí eu precisasse, né, ter acesso a esse input aqui, ó. E aí eu precisasse, por exemplo, né, que eu criaria uma ref, com que o use ref, né? Opa, use reduce não, use ref, tá? Então eu criaria aqui um use ref, então que ele vai ser o input element, esse camarada aqui, ou nulo, tá? Inicialmente ele vai ser nulo.
E aqui eu posso ter por exemplo, uma função aqui, aí eu posso passar, né, esse ref para cá. E aqui ele está pedindo também que eu passe um label para ele, né? Então eu posso passar um label aqui, user name, por exemplo, tá? E aí eu posso criar uma função aqui, por exemplo, para um blur ou, sei lá, um focus. Ou eu poderia, por exemplo, criar também um use effect aqui, né, para quando esse componente ele for montado, eu já dar um foco direto para esse input, né? Daria para fazer isso. É um exemplo bem simples ali que a gente acaba utilizando no dia a dia, tá? Então posso vir aqui, quando esse componente ele for montado, eu vou pegar essa ref.current.focus e aí eu executo essa função aqui. Então, toda vez que esse componente aqui ele for exibido, ele for montado aqui, ele já vai dar um foco direto no meu input, graças à ref que a gente consegue expor e o componente Py, nesse caso, consegue controlá-lo, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, né, deixe seu like, seu comentário, agradeço muito cada um de vocês, aí, recentemente a gente chegou aos 20 mil inscritos, e, pô, tô muito feliz, muito obrigado para todo mundo que faz parte, né, dessa jornada aí, de alguns anos já, né, trazendo conteúdo aqui no YouTube. Então, se você curtiu, deixe seu like, seu comentário. Se você conseguiu aprender alguma coisa aqui, cara, deixe seu feedback, isso é muito da hora. Eu curto demais ler aí que o conteúdo tá fazendo diferença pra vocês, tá? E divulga o canal, né? Se você puder, né, divulga o canal, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, né? Vamos ver se a gente consegue chegar talvez nos 30 mil inscritos até o final do ano, né? Nossa, seria muito interessante. Então, vamos lá. É isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.